Que a graça de Deus esteja diante de todos, que a manifestação do poder de Deus alcança todos na tarde de hoje, onde que esse vídeo, que momento que esse vídeo vai chegar até a ti. Meu amado, eu vi, nós estamos a viver 21 dias de jejum e oração. 21 dias, hoje fizemos 5 dias que nós estamos a jejuar, 21 dias que estamos a se santificar, 21 dias que estamos a clamar a Deus, 21 dias que nós estamos a procurar a presença de Deus, estamos a meditar. Se separamos antes 21 dias para que nós venhamos procurar a Deus, para que nós venhamos buscar a presença de Deus, para que nós venhamos entrar mais na profundeza das coisas de Deus. Meu amado, eu trouxe uma palavra para todos vocês na tarde de hoje, em consoante daquilo que nós estamos a viver. 21 dias de jejum de Daniel, 21 dias que a Bíblia vem dizer que Deus respondeu, a Bíblia vem dizer que Deus se manifestou na vida de Daniel. Presta um pouquinho atenção. A Bíblia vem dizer, estamos no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22. O Senhor enviou seus anjos, um anjo, para fechar a boca do leão, para que não faça mal nenhum ao Daniel ou ao diante dele. Deixa te dizer uma coisa, meu amado. Às vezes não é que Deus não quer fazer. Às vezes não é que Deus não quer operar. Às vezes não é que Deus não quer se manifestar. Você entende que Daniel foi pegado, foi colocado dentro da cova dos leões? Daniel foi arrastado dentro da cova de leões. Daniel foi jogado dentro da cova de leões. Mas o que me chama a atenção não é que Daniel foi atirado dentro da cova dos leões, mas o que fez para que Deus se manifestasse e fechasse a boca dos leões? Meu amado, a Bíblia fala que Daniel era justo, que Daniel orava, que Daniel procurava a Deus, que Daniel tinha aliança com esse Deus, que Daniel temia a Deus, que Daniel tinha temor a Deus. Olha as qualidades que Daniel tinha para que Deus se manifestasse dessa forma, até que ponto dele fechar as bocas de leões. Quanto nós que fomos atirados dentro da cova dos leões, hoje os leões conseguem nos devorar. Quanto de nós estamos dentro da cova ainda, talvez que já está muito tempo dentro dessa cova dos leões, até hoje não conseguimos sair dentro dessa cova. Quando nós falamos cova, é muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, é muita coisa que até hoje que o inimigo prendeu, é muita coisa que até hoje que o inimigo fechou, é muita coisa que até hoje que os nossos adversários estão a tomar posse do que nós. A Bíblia fala que os inimigos de Daniel, planificaram algo contra o Daniel, entende bem a palavra de Deus, eles procuraram em toda forma como acusar o Daniel. Eles viram como é que nós vamos invadir a vida de Daniel, como é que nós vamos se levantar contra o Daniel, como é que nós vamos pelejar contra Daniel. Não tinha nada que lhes dava acesso para entrar na vida de Daniel. Não tinha nada que lhes dava acesso para, talvez falar mal do Daniel. Não tinha nada que lhes dava acesso para criticar diretamente a Daniel, ou para chegar diretamente a Deus. Por quê? Porque Daniel era uma pessoa que temia a Deus. Daniel era uma pessoa justa. Daniel era uma pessoa que se separava. Daniel era uma pessoa que temia. Daniel era uma pessoa que os pés dele estavam no mandamento de Deus. Daniel era uma pessoa que obedecia à voz de Deus. Daniel era uma pessoa que temia 100% a Deus. 100% a Deus.
100% que ele temia a Deus. Olha as qualidades que Daniel tinha. Até que as pessoas que queriam, ou os seus inimigos, viram a vida de Daniel, estavam procurando que forma ele devia entrar na vida de Daniel. Em outras palavras, eles obedeciam, olhavam o Daniel, seguiam o Daniel, vigiavam o Daniel, ou para encontrar qualquer coisa para eles entrar, para lutar ou para destruir a vida de Daniel. A Bíblia fala que eles não encontraram nada na vida de Daniel. Em outras palavras, eles viam como Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles viam como Daniel fugia do mal. Eles viam o Daniel quando ele se desviava, quando ele se santificava. Então, eles só viam as coisas boas em frente de Daniel. Eles só viam coisas boas em frente de Daniel. Então, Daniel era justo. Daniel era justo, não fazia mal algum. A razão por a qual, quando jogaram Daniel dentro da cova, aquilo que ele fazia, aquilo que ele despertava, aquilo que ele fazia diante de Deus, é que fez para que Deus enviasse um anjo a favor de Daniel. É que fez para que Deus enviasse um anjo para tirar Daniel dentro da cova, para fechar a boca dos leões. Para fechar a boca dos leões. Olha o que Daniel disse. Deus não achou mal algum, ou seja, não viu nenhuma iniquidade a Daniel, não viu nenhum erro a Daniel, não viu nenhuma falha a Daniel, não viu nenhum pecado a Daniel. A razão por a qual que Deus enviou um anjo dele para livrar, para tirar Daniel daquela cova. Mas por quê? Que em nós não acontece a mesma coisa. Mas por que em nós não acontece a mesma coisa se nós clamamos o mesmo Deus, se nós clamamos a mesma pessoa, se nós clamamos o mesmo ser, se nós temos aliança com o mesmo Deus? Sabe por que a diferença? É que Daniel tem uma vida reta, que muitos de nós não têm. Daniel tem uma vida de santidade que muitos de nós não tem. Daniel tem uma vida de oração que muitos de nós não tem. Daniel temia a Deus que muitos de nós hoje não tememos a Deus. Daniel se santificava, Daniel se separava, Daniel obedecia à voz de Deus que muitos de nós não temos. Quando nossos inimigos nos colocam dentro da cova, queremos clamar a Deus. Como é que Deus vai se manifestar se não há justiça em nós? Como é que Deus vai se manifestar se nós não se separarmos do mal? Como é que Deus vai se manifestar se não tem santidade dentro de nós? Como é que Deus vai se manifestar se nós não obedecemos a voz de Deus? Por isso que muita gente que a vida deles ainda está na cova. Por isso que muita gente que a vida dele ainda está bloqueada. Por isso que muita gente, mesmo na igreja, mesmo clamando Deus, nada muda. Por isso que muita gente ainda estão presos com a mesma situação, com a mesma maldição que os antepassados, com os mesmos problemas que os outros estão a carregar, com as mesmas humilhações que eles têm, mesmo tendo a palavra de Deus na sua posse, mesmo pisando os seus pés dentro de um templo, dentro de uma igreja. A vida dele não tem. Deixa eu te dizer uma coisa na tarde de hoje. Eu quero te despertar algo que é muito importante. Não basta você conhecer. Então você tem que ter aliança. Você tem que obedecer à voz de Deus. Você tem que obedecer os mandamentos de Deus. Você tem que se santificar para Deus. Você tem que se separar para Deus. Você tem que ver os seus caminhos perante a Deus, para que Deus venha te livrar dentro da cova que você está. Às vezes não é uma posição de mal. Às vezes não é uma oração para que você venha ser liberto. Às vezes não é uma campanha ou um propósito. Não. Às vezes é a maneira que você anda que pode te livrar da mão dos teus inimigos.
Às vezes é do jeito que você é justo para com Deus e que Deus te acha justo para com Ele. Às vezes é que Deus veja como é que está o teu coração diante dele para Ele te livrar da mão dos teus adversários. Às vezes é como Deus olhando como é que você obedece à voz dele para Ele te tirar da situação que você está a passar. Quanto de nós que conhecemos a Cristo, batemos a mão no peito, dissemos que temos Ele como Salvador e Senhor, mas a nossa vida ainda está dentro da cova. Ainda está dentro da cova, ainda está amarrada, ainda está destruída. Quanto de nós dissemos que temos Cristo, recebemos Ele, somos cheios do Espírito, mas ainda não se manifesta a grandeza de Deus diante da nossa vida. Não é só falar o que é material, não é só falar o que é material, porque o que nós temos no Espírito tem que se manifestar. O que nós temos no Espírito tem que se fazer visível. O que Jesus tinha é que se manifestava. O que ele tinha? Poder. Então, ele manifestava poder. As pessoas eram curadas. Milagre acontecia. O que Jesus tinha é que se manifestava diante dele. Então, o que você tem que se manifesta diante de você? Para que Deus venha colocar as mãos nas situações que você está passando. O que você tem? Porque se Deus vê os nossos caminhos, se Deus olhar para nós de jeito que olhava para Daniel, eu duvido se nós hoje devíamos estar em muitas situações que nós estamos. Se os nossos caminhos fossem ou igual ao Daniel, eu duvido se esses inimigos que colocaram a mão na tua vida já não deviam te soltar. A Bíblia fala que eles olhavam, estavam a observar o Daniel. Aonde que Daniel vai errar para que nós entramos? Aonde eles estavam a observar em Daniel. Em outras palavras, não acharam brecha nenhuma para entrar na vida de Daniel. Eles tinham que ir para o rei. Ou seja, eles fizeram a cabeça do rei para que o rei fizesse um decreto. Porque eles sabiam a rotina de Daniel. Daniel era uma pessoa que não se separava de Deus. Daniel é uma pessoa que orava a Deus. Daniel é uma pessoa que temia a Deus. Daniel é uma pessoa que se santificava. Daniel é uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Daniel é uma pessoa que não fazia mal. Olha, que não fazia mal. Será que essas qualidades que Daniel tem, você tem? Para que você venha clamar, para que Deus venha te livrar. Será que essas qualidades que Daniel tem, você pelo menos um deles você tem? Não dizendo todos eles, só um deles você tem. Não está se falando que ele era santo. Não. A Bíblia fala que todo homem que veio, do homem da mulher, é pecador. Mas o que me chama a atenção, mesmo ele sendo pecador, e ele reconhecendo que ele é pecador, ele fugia do mal. Ele se santificava. Ou ele se separava. Ele procurava mais Deus. Ele tinha mais tempo na presença de Deus. Por isso que Daniel sempre tinha revelação. Por isso que Daniel sempre Deus falava com ele em visão. Por isso que Daniel sempre Deus se manifestava por causa da intimidade que ele tinha para com Deus. Por causa da aliança que ele tinha para com Deus. Por causa da disciplina que ele tinha para com Deus. Hoje nós não temos isso. Hoje nós não temos esse princípio que Daniel tinha. Hoje nós não conseguimos sentar dentro da palavra de Deus. Hoje nós não conseguimos fixar os nossos pés no mandamento de Deus. Hoje nós não conseguimos passar uma hora em oração. Não conseguimos, 30 minutos a pessoa já está aborrecida. Hoje nós não conseguimos orar 3 vezes ao dia. Não conseguimos. Imagina da pessoa que eu estou falando. Alguém que era governador. Alguém que é governador. Então, olha a responsabilidade que Daniel tinha. Ele estava direito ao rei. Olha a responsabilidade que você tinha. Mas você que estás a me ouvir. Você que estás a me ouvir. Talvez acorda de manhã não consiga agradecer a Deus.
Você que estás a me ouvir. Talvez chega de tarde e nem consegue lembrar que existe um Deus. Você que estás a me ouvir. Talvez diz que conhece Cristo. Talvez diz que recebeu Jesus na vida. Não consegue obedecer a palavra de Deus. A Bíblia fala orai sem cessar. Quantas vezes você ora por dia? A Bíblia fala orai sem cessar. Quantas vezes que você dobra os teus joelhos por dia? Mas Daniel, mesmo com a responsabilidade que ele tinha, ele procurava tempo para estar com Deus. Sabe o que é isso? Quer dizer intimidade. A intimidade que ele se esforçava para ter com Deus. Que ele se esforçava para ter com Deus. Qual a intimidade que você tem para que esse Deus te livra do buraco que os teus amigos, teus inimigos te colocaram? Qual a intimidade que você tem com Deus para que Deus envie um anjo para fechar a boca dos leões? Qual a intimidade que você tem com Deus? Ou qual a aliança que você tem com Deus? Para que esse Deus se manifeste em forma de anjo na tua vida. Às vezes não são os inimigos. Às vezes é a nossa maneira de como andamos diante de Deus. Que o poder de Deus não se manifesta. Às vezes é como que nós colocamos Deus na nossa vida. De jeito que nós colocamos Jesus na nossa vida, para você me entender melhor. Às vezes isso conta. Porque as pessoas têm Jesus na boca, não no coração. As pessoas têm Jesus na boca, não na prática. As pessoas têm Jesus na boca, não nos seus caminhos. Mas Daniel tinha Deus dentro do coração, dentro dos seus caminhos. Por isso que não acharam nada que condenasse a Daniel. Não acharam nada que colocasse Daniel na parede, até que os próprios inimigos se direcionaram, chegaram até a rei, criaram uma lei que condicionasse a Daniel, para que ele jogasse na cova dos leões. E até que não é a lei, mesmo eles colocassem a lei, por Daniel ser obediente e ter intimidade e ter aliança e temer a Deus, o mesmo Deus que Daniel servia de todo o coração, é o mesmo Deus que agiu por cima da lei que foi estipulado por o rei, ou que o rei decretou. É o mesmo Deus que agiu por cima daquelas leis. Deixa eu te dizer uma coisa na noite de hoje. Às vezes não são os inimigos. Às vezes é a maneira que você anda. Às vezes não é o pastor da igreja ou a congregação que você faz parte. Às vezes são os princípios que você não obedece. Às vezes não é que o seu está se das costas, não. Às vezes é o teu coração que não coloca Jesus em primeiro lugar. Às vezes não é a condenação da família, como é de hábito. Às vezes não são os bruxos que nós ou que estão dentro da nossa família ou dos nossos inimigos. Não. Às vezes é o temor que você não tem para com esse Deus. É o amor que você não tem para com esse Deus. É os princípios de Deus que tu não obedece. Por isso que você não está vendo a mão de Deus. Por isso que até hoje você está dentro dessa cova. Por isso que até hoje você está dentro desse buraco. Por isso que até hoje você está dentro dessa lei, dessa condenação. Por isso que até hoje você está dentro dessa vida que tu disseste que morreu quando tu foste batizado. Mas até agora essa vida ainda está a reinar contigo. Que tu disseste que morreu quando foste batizado, aceitaste Jesus, eu aceito. Mas por que as coisas novas não se materializam? Por que as coisas novas não se fazem visíveis? Por que as coisas novas não vêm até a ti? Por que as coisas novas não se fazem presente? Às vezes é o caminho que você ainda não deixou. Às vezes são a obediência que Deus está falando entre meio da palavra dele que você não está obedecendo. Às vezes é o mesmo teu coração que você não quer dar 100% para Deus. Não estou a falar comportamento. Porque muitos de nós é comportamento que nós mostramos em frente dos outros. Mostramos um bom caráter, mostramos uma boa aparência, mostramos uma que as pessoas admiram ou que as pessoas ficam dentro de nós. Mas a realidade é o que eu estou falando, o teu interior que está dentro de ti. Isso é mais que um caráter. O coração.
os caminhos. É isso que eu estou a falar contigo na tarde ou na manhã de Deus, onde que hora que você vai ouvir esse vídeo. Os teus caminhos. Será que são como o do Daniel? Os teus caminhos, o teu coração, do jeito que você honra a Deus, será que do mesmo jeito que Daniel honrava a Deus? Do jeito que você se faça presente na presença de Deus, será do mesmo jeito que Daniel entrava na presença de Deus de manhã, de tarde, de noite? Isso que a Bíblia relata. Não sei se teve mais momento que ele entrava na presença de Deus. Entende uma coisa que eu estou a dizer para você na manhã de hoje? Que aquilo que Deus quer fazer para ti é maior que todas as coisas. Mas não basta aquilo que Deus quer fazer. O que é importante é aquilo que você quer fazer perante a Deus. Deus é Deus. Nunca vai deixar de ser Deus. Você precisa dele para que haja uma mudança diante de ti. Ele nem precisa de ti. Entende? Para nada. Alguém que criou tudo de que você vive ou que você pisa. Então nós é que precisamos dele. Então se nós precisamos dele, então nós devemos andar dentro dos seus princípios e da sua palavra. E da sua obediência. E da sua presença. Se ele fala que nós devemos estar mais constante da sua presença, então vamos estar. Para que nós venhamos beneficiar daquilo que é a promessa deles na nossa vida. Porque são muitos de nós não temos promessa, mas a promessa nós não conseguimos ver. Vou te dizer uma coisa que é sério. São muitas das pessoas que no dia de hoje estão sendo enterrados, mesmo com promessa diante deles. Se alguém te disse que a pessoa que tem promessa não morre, morre. E é enterrado. Sabe quantas das pessoas que foram baleadas hoje talvez tenham uma promessa da parte de Deus? O problema é que as pessoas não entendem. Deus, a única coisa que Deus não negocia são os princípios. Você pode ter promessa. Se você não tiver princípios, esquece. Se você não tiver obediência, esquece. Se você não tiver disciplina, se você não se santificar, meu irmão, esquece. Mesmo com a promessa de Deus, vão te enterrar sem se realizar na tua vida. Sem se realizar na tua vida. Não é questão das coisas de Deus se realizar, mas é questão de que nós tivemos mais intimidade com Ele. Quando nós falamos de intimidade, falamos de um acesso mais privilegiado da parte de Deus. Então imagina que alguém tem intimidade com essa pessoa. Então é alguém que tem mais privilégio que outras pessoas. Então, intimidade que eu estou a falar para você na tarde de hoje. Que eu estou a transmitir para você. Então, é isso que Daniel tinha. Intimidade com Deus. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel tinha intimidade com o Senhor. Daniel tinha intimidade com o céu. Daniel tinha intimidade com o Senhor dos Senhor, com os santos dos santos. Daniel tinha intimidade por causa dessa intimidade que Daniel tinha. Por causa dessa intimidade que Daniel tinha, é que Deus se sentiu obrigado de enviar. Aliás, quando alguém tem intimidade com outra pessoa, quando o homem e a mulher têm intimidade, o que acontece? Ele se torna um, por causa da intimidade que tem. O marido já se dá conta, não, minha mulher não está bem, alguma coisa está errada. A mulher já dá conta, não, meu esposo, alguma coisa não está batendo bem, mas o que está se passando com meu esposo? Ele não chega essas horas tarde. Não, meu esposo quando chega, ele chega alegre, mesmo com a dificuldade, ele tenta criar. Mas por causa que eles chegam até esse ponto, por causa da intimidade que há dentro deles, por causa da intimidade que os dois constroem, por causa da intimidade que os dois cultivam dia após dia. É isso que Deus está a pedir para mim, está a pedir para ti, intimidade. E como é que nós temos intimidade com Deus? Quando nós estamos com os nossos pés dobrados, quando nós estamos com nossos pés dobrados, quando nós estamos com nossos olhos ouvindo a palavra de Deus, quando nós disciplinamos a nossa vida, quando nós se santificamos, quando nós tiramos tudo que não agrada a Deus, quando nós se separamos do mundo, quando nós deixamos de fazer coisa que agrada a Deus, automaticamente, em outras palavras, dizer que nós temos mais intimidade com Ele. Porque a oração leva até esse nível. Mas é a impressão, as pessoas que oram de coração, não é para os lábios. Porque é hoje que acontece isso. As pessoas oram pelos lábios. Se Daniel fosse talvez como eu, talvez como tu, orasse nos lábios, talvez a mulher que Daniel foi devorado.
Porque teve profeta que Deus mandou para que ele não comesse, não bebesse, foi enganado, e leão lhe devorou. Ele foi enganado por outro profeta. Em segunda rei ou primeira rei. Ele foi enganado, outro profeta lhe mentiu, chegou para ele, não, o Senhor me falou para você comer, vamos na minha casa na hora de vir. Leão lhe devorou. Se fosse tu, dentro dessas covas, será hoje a mulher a mesma coisa que nós estamos a ler para Daniel? Que Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões? Pegue essa palavra diante de ti. Tira o que não pertence a Deus diante de você. O que está a te colocar para que você não tenha intimidade com Deus. O que está a te colocar para que você não seja revelado verdadeiramente para Deus. O que está a impedir para que... Não é aquela emoção, não estou a falar de emoção, estou a falar de intimidade. Porque é isso que acontece. Aí a banda está a tocar, pensa, não estou a falar dessa emoção, eu estou a falar da intimidade que a pessoa tem que ter com Deus. Essa intimidade que o Senhor está a me ministrar para mim, falar para você no dia de hoje. Não importa que buraco que você está, que cova que você está, mas eu estou a declarar na tarde de hoje que todas as covas que Deus está a começar a te tirar, que todos os buracos que o Senhor Jesus está a começar a te livrar, que todas as covas sejam livres, de todas as alianças seja livre. Eu declaro e profetizo coisas grandes em nome de Jesus. Eu profetizo que o anjo do Senhor te visita na manhã de hoje. Eu profetizo que o anjo do Senhor abre as portas diante de ti. Eu profetizo para o anjo do Senhor se manifesta dentro da tua casa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então compreende a palavra de Deus. Compreende aquilo que Deus está a te pedir para que tu venhas cumprir e obedecer, para que o céu ouve o teu clamor, para que o céu ouve as tuas súplicas. E Deus abençoe a todos vocês. Ficam na paz e na graça do Senhor. Lembra sempre, santidade, intimidade, revela a grandeza de Deus. Que Deus abençoe vocês.